Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a líder do setor de locações de carros no Brasil, a Localiza. Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixa um like no vídeo e deixa nos comentários se você acha que vale ou não a pena investir na Localiza, se já é acionista, se está pensando em se tornar acionista. Deixa nos comentários, eu vou ler os comentários, vou responder. E aí, se quiser deixar algum feedback também, fica à vontade, tá bem? E aí, sobre Localiza, um pouco sobre a história dela, a gente tá falando de uma empresa que começou lá em 1973 com 6 Fuscas, tá? E hoje se tornou a principal empresa de locações de carros do Brasil. Ela é quase 2 vezes superior à segunda colocada. Então, a gente tá falando aí de uma empresa gigantesca, com uma história bastante longa, 1973 até 2021, uma história razoavelmente bastante longa, já passou por várias crises e tá aí para contar a história, né? Eu acho que a crise do Covid foi uma das piores que eles já passaram por recessão em 2015, então é uma empresa bem sólida, com bastante nome e uma marca muito forte. E aí, quais são os ramos ou quais são os segmentos de atuação da Localiza? Basicamente são 3, tá? O primeiro, aluguel de carros, eu acho que todos conhecem o aluguel de carros. Basicamente, ele aluga carro para indivíduo ou para empresa, dentro e fora de aeroportos. O segundo ramo é aluguel de frotas. Daí, quando a gente fala de frotas, a gente está falando da terceirização da frota. Então, são contratos mais longos, contratos de 2, 3 anos, 5 anos. É o segundo segmento de atuação dela. E o terceiro é chamada Localiza Seminovos. Esse segmento aí, ele basicamente vende os carros usados depois do aluguel e aí ele consegue fazer girar esse portfólio, tá? E aí, por que a Localiza ela é tão boa? Muito se fala sobre a Localiza ter sido first mover do setor de locação de carros. A gente fala aí de Movida, por exemplo, que é um outro player do setor. Ela começou lá em 2013, mais ou menos. Então a Localiza começou mais de 30 anos antes dela. Então ela é first mover do setor, um setor que cresceu muito no Brasil e que eu espero que vá crescer muito. Eu vou comentar um pouquinho sobre as perspectivas. E aí a Localiza tem 4 principais pontos de vantagem que eu vejo em relação à concorrência, tá? E muito devido ao tamanho dela. É um business de escala. Então, quanto maior for sua escala, maiores vão ser seus descontos na compra de carros. E esse é o primeiro ponto de vantagem, na aquisição dos carros. Ela é a principal compradora do setor. Por conta disso, ela tem um relacionamento muito diferenciado com as montadoras. E ela consegue descontos muito acima dos outros players, que faz ela ser diferenciada e ter vantagem competitiva frente aos outros players, tá? Segundo, muito importante para segmentos com alta necessidade de capital ou capitais intensivos, é captação de recursos. Ela tem rating de crédito muito bom, o que proporciona a ela boas condições de financiamento, e aí isso faz com que ela consiga captar recursos com uma taxa de juros menor ou com um perfil de dívida mais longo. Isso beneficia muito ela, tá? Terceira vantagem, ela tá top of mind no segmento de aluguel de carro, então ela é a principal marca desse setor, principalmente pelos seus clientes, eles consideram a Localiza como a melhor marca do segmento. E por fim, ela tem muita capilaridade na venda dos seus carros, ela consegue girar esse portfólio e se manter à frente de todos os seus concorrentes como líder do setor. Vamos dar uma olhadinha nos números dela e entender um pouco sobre como que está a companhia hoje, tá? Então, qual o ticker dela? Para quem não conhece ainda, é RENT, tá? Um ticker bem interessante. Tem até pesquisas que indicam que empresas com tickers mais atrativos, eles tendem a performar melhor. A gente tem RENT 3, a gente tem a Soja 3 também, um ticker bem chamativo. Acho bem interessante, tá? E aí, quando a gente vai ver nos últimos 5 anos, a gente vê um crescimento brutal da cotação que acompanhou muito a receita e os lucros da companhia, tá? 2020, no Covid, a companhia ela sofreu muito, porque diminuiu a circulação, diminuiu o turismo, isso impactou no aluguel de carros, e aí a companhia sofreu, mas ela logo já se recuperou e está aí quase no topo histórico da ação, tá? Então, como vocês já bem sabem, o primeiro indicador, o primeiro grupo de indicadores que eu gosto de olhar é valuation, porque a gente precisa saber se a empresa está cara ou está barata, e para fazer essa análise de valuation, a gente pode fazer ou uma análise histórica, então a gente pega o múltiplo histórico da companhia, ou a gente pega uma análise do mercado. Eu vou fazer as duas
E aí o que eu vou olhar basicamente vai ser o preço sobre lucro e o EV sobre EBITDA, tá? Preço sobre lucro, 26 vezes e meia. Quando a gente pega a média histórica, a gente está falando aí de um múltiplo de um pouquinho acima da média histórica. A média histórica está ali em 25 vezes. Hoje em dia a gente estaria falando de um PL de 26 vezes, tá? Então ela estaria um pouquinho acima do seu valor histórico. E aí quando a gente fala do EV/EBITDA histórico também, a gente está falando aí do EV/EBITDA bem próximo do médio. Então o médio é quase 20, a gente está falando de um 17, umas 17 vezes, tá? Bom, outra análise que eu gosto muito é comparar com os outros players do mercado, tá? Ou seus pares. Eu aconselho vocês a fazerem isso, porque isso agrega muito valor na análise. Vocês conseguem entender qual que está mais barato do setor. Entendendo qual está mais barato e se justifica, eu diria que vocês têm um bom norte de qual a melhor escolha. E aí, quando a gente está falando aí de média do setor, eu gosto de comparar com outros dois players, tá? Que já estão aqui, a Locamerica e a Movida. Então, eu vou adicionar as duas. E aí, aqui a gente consegue ver que o player que está com o PL mais baixo é a Movida, tá? Tá com um PL aí de 15 vezes, comparado com a média do setor que é 18. Então, Rent a Car ou a Localiza, ela é a mais cara das três. E aí o EV/EBITDA a mesma coisa. Então, a Localiza ela tá com o EV/EBITDA maior, ela tem um prêmio em relação aos seus pares. A gente tá vendo aí um movimento de fusão entre a Unidas e a Localiza, tá vendo ainda como é que vai ser feita essa fusão, pode agregar muito valor. Mas, entretanto, a Movida ela estaria mais barata em termos de EV/EBITDA e PL do que a Localiza, tá? Voltando para análise, vamos conversar um pouquinho sobre eficiência, indicadores de eficiência. Isso nos mostra se a companhia ela tem conseguido gerar margem ou não, ou ela está perdendo margem para suas concorrentes. Vamos dar uma olhadinha nisso, olhando para margem bruta histórica. A margem bruta histórica girou em torno aí de 28%, 29%. Em 2021, atualmente, a margem cresceu muito. E aí essa margem cresceu muito porque o preço dos seminovos cresceu muito. O aço ele cresceu e aí o preço dos carros novos eles aumentaram. Tem uma forte demanda e a oferta ela caiu. Isso faz com que desregule um pouco o preço do novo sobe, o preço do seminovo acompanha. Foi isso que aconteceu. Então a companhia está conseguindo vender com uma maior margem. E isso disparou a margem bruta para 2021. Eu acredito que 2021 e 2022 vão ser anos muito bons para todas as locadoras. Então eu sou um cara muito otimista com esse segmento, tá? Então, margens brutas bastante interessantes, subiu bastante nesse último ano, quando a gente está falando aí de margem EBITDA crescente, então desde 2019, bom sinal. E aí quando a gente fala de margem líquida, a gente vê também que a margem cresceu bastante nos últimos 2 anos, tá? Então, bom sinal, a margem ela tem aumentado, tem que entender se isso é sustentável ou não, mas um ótimo sinal para quem quer investir em Localiza, tá? E por fim, antes de dar uma olhadinha na DRE, eu vou pedir para vocês darem uma olhada em endividamento. Então, a gente está falando de uma empresa bastante alavancada, ela está alavancada 2,3 vezes EBITDA, a dívida líquida. Ela vem reduzindo nos últimos anos, mas muito pela geração de caixa. Como eu falei, segmento de capital intensivo, precisa de muito capital para conseguir comprar esses carros e fazer eles rodarem, tá? Para o pessoal que gosta de dividendos, eu diria que a Localiza ela não é a melhor opção. Como a gente viu aqui em cima, atualmente, o dividend yield dela é bem baixo, tá? Ela é uma empresa muito mais focada em crescimento, ela retém grande parte dos lucros, reinveste isso comprando mais carros, aumentando a sua frota para gerar mais receita e aumentar a sua capilaridade. Essa é a estratégia dela. Os acionistas, eu acho que são bem conhecidos, a família Matar. O José Salim Matar é um dos principais nomes e mais conhecidos. Eu gosto bastante do quadro acionário da Localiza, tá? Ponto muito forte da companhia é o quadro acionário. Deixa aí nos comentários se você já conhecia o quadro, o que você acha do Salim. Vou dar uma olhadinha lá depois. Eu acho que esse é um ponto bem forte da companhia, tá? O quadro acionário dela é muito competente e tem uma base muito boa. Por fim, entrando na DRE, entendendo o que aconteceu no passado dela, e vou comentar um pouquinho sobre perspectivas, a gente vê uma receita crescente desde 2009, 2010, 2011 e assim sucessivamente.
tendo explodido lá em 2016, mais ou menos. Então, a companhia ela conseguiu aumentar sua receita, aumentando sua frota, aumentando seus serviços, e isso puxou muito o lucro, puxou a cotação, e aí é por esse motivo que a gente viu aí a cotação disparar nos últimos anos, tá? E aí o que eu vejo para o futuro da companhia? Eu acho que tem uma linha muito interessante, que ainda não é muito explorada por companhias do segmento de aluguel de carros, que é o aluguel por mais tempo, tá? Então, eu vou lá e eu não vou alugar o carro por 1 ou 2 meses, eu vou alugar por 2 anos, 3 anos, esse veículo, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo no futuro esse movimento ficando cada vez mais forte, tá? Então, o leasing, como é chamado, por exemplo, nos Estados Unidos, muito se faz leasing de quase todos os produtos. Se você quiser uma bicicleta, você consegue alugar essa bicicleta, fazer o leasing dela. No Brasil, isso é algo que tem se tornado mais comum. Eu imagino que isso tenda a ser mais comum até 2025. Eu imagino que a companhia ela possa ter um canal de aluguel de carros, mas não aquele aluguel diário ou mensal. Um aluguel mais longo, tá? Então seria aí 2, 3 anos o cara não comprar um carro, mas pegar um contrato de aluguel mais longo, ficar com esse carro por 2, 3 anos e girar, devolve para a Localiza, ela vende e consegue gerar muito valor para o seu acionista. Eu imagino que essa linha aí possa chegar a 20, 30%. Hoje é quase zero, eu imagino que ela possa chegar a 20, 30% da receita da companhia, tá? Isso representaria um ganho muito grande. Vejo com bons olhos todas as companhias do setor e deixe nos comentários o que você achou, qual empresa você mais gosta do setor, você gosta de Movida, você gosta de Localiza, qual que é a empresa que você mais gosta, tá bem? Mais uma vez, peço para vocês deixarem um like, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, não deixe de se inscrever no canal e um forte abraço a todos, até a próxima.